Oi, eu sou a Mari. E eu sou a Carol. Sejam bem-vindos ao Sala 4, o seu podcast com muitas perguntas e poucas respostas. E tudo bem. Tá tudo bem não ter resposta. Ter pergunta é bom. Quando eu sugeri esse tema pra Carol, na verdade, quando a Carol sugeriu esse tema, ela me perguntou: "É de chorar?" Eu falei: "Não, amiga, vai tranquilo. Vai de braços abertos, não é de chorar." E aí, quando eu tava revendo, eu mandei uma mensagem pra ela. Falei: "Amiga, é de chorar sim." Desculpa, falei errado. É de chorar sim, é de chorar muito. Porque nos primeiros 10 minutos eu já tava. Porque é um negócio que a forma que eu me sinto, assim, tentando descrever um pouco, é: Emicida me pega no colo, me põe num bracinho e fica ali, calma. Tá tudo horrível, mas tá tudo bem. Tá tudo horrível, foi tudo horrível até então, mas a gente vai dar um jeito. É assim que eu me sinto. Só porque eu não introduzi, estamos falando do documentário Amarelo, do rapper Emicida. Sim, como que é um documentário que ele revisita muito o passado para ir começando a trazer as coisas do presente, eu comecei a pensar, cara, vai tocar em feridas que eu não quero vivenciar, eu não quero sentir. Vai tocar em pontos que, para eu começar a elaborar os pensamentos de agora, os pensamentos do que a gente vai fazer daqui para frente, para a gente entender o que a gente está fazendo como artista, como pessoas pretas, vai ter que tocar em feridas que eu não quero. E, na verdade, não foi essa a sensação. Não foi assim. Eu acho essa uma relação muito saudável para se ter com o que se assiste, sabia? Muitas pessoas perguntam a nossa opinião sobre alguns filmes e séries com muita violência e algumas coisas polêmicas, como por exemplo a série Them, o filme American Sun, Olhos que Condenam, e são séries, são produtos extremamente válidos, mas que estão falando sobre uma coisa, sobre uma ferida que eu Uhum. já visitei, que eu já toquei, uma coisa sobre a qual eu já sou consciente. Eu não tenho por que ficar assistindo esse tipo de coisa que é muito agressivo, é literalmente agressivo ao meu psicológico, que já sabe de tudo isso, e ele não precisa ser lembrado diariamente com uma série, que é uma coisa que deveria me informar e me distrair, que a vida é horrível. E esse documentário faz exatamente ao contrário. O Emicida começa dizendo: Tem um velho ditado iorubá que diz: Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. Esse ditado, ele é tão poderoso que cada vez que eu ouço, eu entendo ele de uma forma diferente. Às vezes eu entendo ele como uma explicação sobre o tempo, às vezes eu entendo ele sobre como a gente deve continuar fazendo as coisas que você só vai entender mais tarde. E às vezes eu não entendo nada. Às vezes eu leio e falo: "Tá, e aí? Alguém me explica, por favor?" Eu acho que, para mim, o segredo desse documentário, e principalmente dessa frase, tá no respeito e no resgate. Eu acho que é isso que ficou muito para mim, quando eu assisti. E, assim, como uma boa nativa, aí eu vou começar a falar, vou botar a culpa no meu signo. Como uma boa nativa de signos de água, como escorpiana com ascendente em peixes, e para mim é tudo muito à flor da pele, é tudo muito arrepio, é tudo muito choroso, é tudo, meu Deus do céu, essa frase me tocou bastante. É, eu fiquei pensando o quanto, na verdade, o carro-chefe desse documentário é isso, tá? É o respeito e o resgate, porque o Emicida, ele é um artista brilhante, ele sabe disso. Eu admiro muito a autoestima dele como artista. Isso é uma coisa que a gente precisa ter como artista preto, É uma mas a conquista, né? exatamente, mas ao mesmo tempo, em nenhum momento ele deixa passar a necessidade, e eu vou falar necessidade em caps lock e em negrito, de dar lugar a quem de dar lugar a quem é devido, sabe? Ele sempre reverencia quem veio antes dele, o tempo todo. E eu acho isso muito poderoso. E foi uma das coisas que ficou para mim do documentário. Então é por isso que
o documentário me fez chorar, me fez ter acesso, enfim, a várias questões como artista, mas não me levou para um lugar de dor, não me levou para um lugar de revisitar o passado com dor, porque muito pelo contrário, ele te leva para revisitar o passado com aquela pontinha de esperança, do tipo, o passado foi dolorido em algum ponto? Foi, mas olha só quanta coisa brilhante a gente fez, que às vezes a gente não tem noção. Olha só quanta gente se articulou, olha só, no meio da luta, no meio da pobreza, no meio da discriminação, no meio do racismo, olha como literalmente aquela frase faz sentido nesse documentário. Olha só como brotou flor no meio do lixão, sabe? Olha só como não tem por que a gente só chorar. Porque o nosso passado é bonito e não necessariamente a gente precisa revisitar ele o tempo todo para alavancar a dor, para aí alavancar algum tipo de movimentação para o que a gente quer fazer, sabe? Seja em qualquer área. Seja se você é artista, seja se você não é artista. Então, assim, falando como pessoa, e como artista, esse documentário, assim, me contemplou e me pegou de uma forma que eu estava precisando. E eu estava precisando de verdade. Outra coisa que eu ia falar é que eu sou uma consumidora assídua de documentário, eu gosto muito de documentário. E quando eu sugeri esse tema para Mari, eu fiquei pensando assim, mas será que a galera da nossa faixa etária consome muito documentário? Eu não sei, mas eu achei importante a gente trazer esse documentário, porque é isso, não é um documentário só histórico, não é um documentário, enfim, só de dor, é um documentário terapêutico. Eu digo isso. Eu pausava o documentário várias vezes para ter diálogos em voz alta comigo mesma, sabe? Para ficar assim, caraca, lembra aquela vez que eu fiz tal coisa? Caraca, essa é a postura que eu devo ter nos meus próximos projetos. Caraca, e isso que eu tenho que trazer para o podcast, é isso que eu tenho que conversar com a Mari quando a gente for debater. Então, assim, eu acho que se você não é uma pessoa que é muito fã de documentário, eu acho que se você é uma pessoa que, tanto quanto eu, ficou postergando a oportunidade de assistir Amarelo, assista. Abra o seu peito, sem medo de sentir dor, sem medo de achar chato, sem medo de achar bombas de acontecimentos históricos. Só vai, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Ai, eu tenho muitas coisas. Calma. A primeira coisa que eu acho importante da gente comentar é do documentário como uma ferramenta de registro mesmo. De registro de uma parte da história, tanto da que passou, como você disse, eu concordo extremamente de que o documentário tem essa premissa de ser um resgate, e eu acho isso muito importante, porque a gente é um povo que teve a nossa história apagada o tempo inteiro e que não são muitas pessoas se movimentando hoje para fazer o resgate e o registro e deixar isso documentado para a posteridade. Então, a primeira coisa que o documentário faz, que eu gosto muito, acho que essa é uma das primeiras coisas que eu gosto em documentários de forma geral, é ele agir como uma ferramenta de registro da história. E eu digo muito assim, cansei dessa história, me conta uma coisa nova, não aguento mais essas narrativas, mas eu acho que algumas histórias precisam ser recontadas de outra perspectiva. Eu não aguento mais ouvir falar de escravidão, eu não aguento mais ouvir falar sofrimento, mas se for para a gente voltar nessa história, ouvir de uma outra perspectiva, ouvir sobre como houve resistência, como houveram pessoas que conseguiram se libertar a família, libertar o próximo, aí eu acho válido, porque aí é recontar a história a partir do ponto de vista do oprimido, e eu acho que a gente está precisando muito ouvir as histórias de outra perspectiva, porque não foi isso que a gente ouviu na escola, e não foi isso que a gente ouviu durante a vida. E é muito difícil hoje, a gente agora com 23, 24 anos, nessa faixa etária, assim, a gente pegar um livro, por exemplo, e falar, tá, agora eu vou estudar história de verdade. A gente não tem mais esse impulso, né, esse movimento. E eu acho que o documentário age brilhantemente nesse sentido. E é muito poderoso ver alguém que chegou lá, né? Essa é a... Caramba, quando eu chorei em menos de 5 minutos. Desculpa, eu já tô chorando de novo. Eu chorei em menos de 5 minutos, porque quando eu olho pro Teatro Municipal lotado e o Emicida,
Eu penso, gente, ele tava logo ali, sabe? E olha onde ele tá, e olha a consciência que ele tem. Então, você ter um documento que mostre alguém que chegou lá, parece ser muito mais possível, muito mais alcançável que você chegue também. Então, esse documentário, ele é isso, ele me reabastece, ele me faz rir, ele me faz chorar, ele me faz rir e chorar ao mesmo tempo, ele me faz ficar com raiva, que é cara, a raiva é um combustível maravilhoso. Incrível. Então, uma das frases que eu anotei do documentário é isso: devolver o direito de sonhar. E o documentário me abastece nesse sentido também. Ele é um combustível maravilhoso. Acho que, na verdade, o audiovisual tem esse efeito muito grande em mim de ser um combustível. Eu assisto, renovo meu pacto com a vida e penso, ai meu Deus, eu amo isso, eu quero viver disso. Mas o documentário é realmente muito poderoso nesse sentido. E o Emicida, né, cara? O Emicida, ele é um rapper, mas eu acho que em algum lugar ele já transcendeu essa nomenclatura. Ele não é mais só um artista, ele é um símbolo muito representativo na nossa história, pela forma que ele resgata, ressignifica e conta sobre o passado, e pela forma que ele registra o que acontece hoje, né? E eu acho que a gente, enquanto Brasil, precisa desse registro visual e histórico, organizado, sincero e sem medo, porque eu acho que uma coisa que assombra muito a gente enquanto artista é eu preciso me calar para eu poder acontecer. E isso é uma coisa que ronda a gente até aqui no podcast um pouco, principalmente a mim, que sou lembrada disso o tempo inteiro, de tipo, tem coisa que eu não posso falar porque eu trabalho no meio e se eu falar, vão me tombar. Uhum, Muita gente aconselha que a gente não uhum. fale sobre determinado tipo de coisa, muita gente aconselha que a gente fale só depois que a gente estiver estável. Em algum lugar eu concordo com isso, porque eu penso, bom, a Beyoncé só foi começar a falar sobre negritude, denunciar violência policial, agora information, quem sou eu para querer começar a minha carreira denunciando coisas? Nossa, Mas eu total, acho também que é total. uma questão de escolha de caminhos, sabe? O Emicida, acho que a galera do rap de forma geral nunca deixou de falar o que é necessário ser dito. Então é uma escolha de sempre dizer e ir conquistando pelas beiradas. É inevitável. A gente não tem como passar por alguns temas de episódio por aqui sem criticar, por exemplo. Não tenho como falar de amor de mãe sem falar da morte. Eu não tenho como falar de BBB sem falar da exposição. Isso vai me ferir. Alguém pode ficar ofendido com o que a gente está falando, mas eu não acho que a gente tinha que ter medo de falar as coisas. Eles tinham que ter medo de estar errando. E eu acho que é isso que me faz querer continuar falando aqui. E eu acho que é isso que o documentário tem. Quer dizer, não tem medo. Não tem medo. Isso aconteceu e isso precisa ser dito. E eu acho incrível a forma que ele faz isso, sem pudor e na lata, assim, ó, aconteceu isso. Isso é de uma. Não vou nem dizer que é de uma coragem, mas é de uma certeza, assim, uma garantia. Eu posso falar o que eu quiser agora que eu não vou ser atingido. Isso é maravilhoso, chegar nesse ponto da vida, imagino. Nossa, você falou isso e agora todo o meu roteiro foi pra casa do caramba, porque agora me despertou emoções reais aqui. Eu lembro que muito no início, eu não sei nem, amiga, se eu já cheguei a te dizer isso, mas se eu não te disse isso, vai aí uma declaração de amor e devoção à nossa amizade, que eu lembro que a Mariana é assim, né, gente? A Mariana, ela é a amiga que não passa a mão na cabeça se você tiver feito besteira, ela vai lá e chega e aponta mesmo. E eu acho que isso foi uma das coisas que mais me fez ficar próxima dela e ressignificar essa parceria de amizade e profissional, porque eu sempre lembrava que às vezes eu, no meu momento de fúria, chegava nas redes sociais e tacava tudo que vinha pela minha cabeça. A Mariana chegava para mim no privado e falava assim: você nunca mais repita esse tipo de coisa. E eu aprendia, de fato, a me conter em algumas coisas que eu já passei, mas quando eu olho para artistas que eu admiro, e como o próprio Emicida diz no documentário, a gente não precisa mais provar nada para ninguém, eu paro e falo assim: opa, então pera aí.
talvez o problema não seja a minha raiva, talvez o problema não seja o que eu tô sentindo, mas talvez como eu vou passar. E eu tenho liberdade para passar sim, porque porque Exatamente. durante muito tempo eu não tive liberdade para falar nada. E quando eu comecei a somatizar isso, eu passei da forma errada. Então eu não quero que o público que consuma minha arte, que consuma o podcast, que consuma o que eu escrevo, eh, entenda as minhas motivações de forma errada, mas eu quero que eles entendam. Eu quero que eles saibam que eu, como artista, estou me posicionando de alguma forma sim. E outra coisa no documentário que me deixou muito, 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 assim, muito tocada mesmo, que eu tive que pausar e respirar e falar, cara, sim, é o fato de eu ter ouvido a seguinte frase: que maravilha poder entregar flores para quem ainda consegue sentir o cheiro delas. E é Ai, uma coisa que, quando falou, eu anotei isso também. tipo, caiu lágrima na hora, porque eu acho muito válido todos os tributos que a gente faz para quem já passou, homenagear quem deixou as nossas heranças culturais, as nossas heranças artísticas, enfim, políticas, institucionais, acadêmicas. Eu acho muito válido, mas eu acho muito mais válido quando a gente consegue dizer para essas pessoas, enquanto elas ainda estão aqui na Terra, encarnadas, enfim, o quanto elas realmente significaram e mudaram aquele contexto pra gente. Não espere a gente ultrapassar esse plano e ir para outro para poder deixar claro para essas pessoas que você admira, para essas pessoas que você, enfim, ama, para essas pessoas que você é, tem como referência o quanto elas são importantes. Então, eu acho que de alguma forma esse documentário e esse episódio eu vou deixar aqui abertamente dedicado para todos os artistas que eu admiro. E eu não estou falando de artistas longe, não, tá? Estou falando de artistas perto. Mariana, que é minha amiga, Dani, que é minha amiga, Gabriel, que é meu amigo, Izzy, que eu admiro pra caramba, que eu amo consumir, que eu acho a voz dela poderosíssima. Então, assim, para todos esses artistas que ainda não tiveram a visibilidade ou que já têm a visibilidade que deveriam ter, eu, Carol Meirelles, deixo aqui esse esse episódio do podcast dedicado a vocês, que são pessoas que eu vejo o corre, que eu vejo tudo de perto, alguns um pouco de mais longe, mas que ainda estão vivos para poder sentir o cheiro das flores que eu quero dar para Eu vocês. também anotei essa frase do entregar flores. O Emicida é um cara que olha pra trás pra entender de onde veio e pra saber pra onde vai, né? E isso é muito estabilizador, assim. Eu acho que isso dá um outro sentido pra caminhada. E ele menciona duas pessoas que faleceram enquanto ele estava nesse processo do amarelo. O primeiro que é o Wilson das Neves e segundo a Ruth de Souza, que ia participar de Esmalha. E caramba, é de cortar o coração quando você ouve que ela ia fazer esse texto com a Fernanda Montenegro, né? A gente não tinha muito quando ela estava viva e também não acho que ela foi tão reverenciada, mesmo depois da passagem dela, mas a gente não ouvia falar sobre a primeira dama negra do teatro, a primeira dama negra do cinema, a primeira mulher negra protagonista da televisão brasileira, a primeira atriz brasileira a ser indicada ao Prêmio Leão de Ouro no Festival de Veneza. Uma mulher com tantos louros, com tantas conquistas, simplesmente não era lembrada pelo público de forma geral, né? Quando ela morreu, eu me lembro da minha avó falar: "Ah, eu conheço essa moça", e muitas outras pessoas comentarem sobre a passagem dela, mas aonde estava a Ruth de Souza no fim da vida, sabe? Ela morreu muito, muito senhora já. Acho que ela não estava tão sã. Quando a gente chegou a gravar com ela, acho que você não foi, mas a gente, quando tinha o canal no YouTube do Tela Preta, a gente chegou a gravar uma vinheta de final de ano com ela. E foi uma honra ter conhecido ela, porque ela é uma senhora que tinha, né? Ela é uma pessoa riquíssima, ali disposta a passar adiante. Tanto que a nossa gravação foi sobre passar o bastão. E ela era uma pessoa consciente de que isso estava acontecendo, de que ela estava passando o bastão para os artistas que vieram depois dela, que estavam vindo depois dela. Então ela era uma pessoa super disposta a compartilhar,
porque eu me lembro que nessa tarde a gente ficou mais tempo vendo os álbuns de fotos dela e dela contando as histórias e mostrando os folhetos de teatro do que gravando em si. Então, enfim, muito triste que a gente tem esse movimento de só valorizar as pessoas depois que elas se vão, principalmente os artistas pretos, que acabam caindo no esquecimento. Outra pessoa que eu queria pontuar também, porque eu sou muito fã dele, é que é uma pena o que aconteceu com o Wilson Simonal, que era uma pessoa que denunciava também as mazelas ali do tempo, e o Emicida também comenta sobre ele. O Simonal, para quem não sabe, ele foi acusado como dedo duro na época da ditadura. Ele tinha amizade com algumas pessoas da polícia nessa época. E desde então a carreira do Simonal entrou em declínio até a morte. E ele morreu com 62 anos, completamente esquecido, né, no ostracismo. Isso é muito, muito triste. Muito triste, porque era um artista brilhante. Foi o primeiro cantor negro a abrir um estúdio na época que ele estava bombando. Ai, pra quem não conhece o Simonal, ele é aquele que canta Ninguém sabe duro que dei. Pra ter fonfon, trabalhei pra ter fonfon, trabalhei. Ai, ele é maravilhoso. Ele foi meu primeiro trabalho da faculdade, acredita? Eu entrei na faculdade, meu primeiro trabalho foi fazer um mini documentário sobre o Simonal. E aí me apaixonei. É muito triste o que aconteceu com ele, mas enfim, Brasil, né? 2 pesos, 2 medidas. E o que aconteceu com ele tem muita relação sobre ser um artista que denuncia, que fala o que precisa ser dito. E foi perseguido. E foi julgado muito rápido, né? Não teve ali a chance de se redimir, de reerguer a carreira, porque ninguém queria mais saber dele. Isso é bem triste. A minha relação com esse documentário foi uma relação muito pessoal de verdade. Eu acho que eu não conseguiria nem abordar ele de outra forma aqui no podcast, porque é um documentário de experiência pessoal, sabe? Ele não tem, ele não tem ali uma pretensão de ser uma voz que vá te guiar para uma experiência tal ou assada. Ele tá ali para mostrar. E aí você leva os seus sentimentos, as suas percepções para onde você quiser. E eu levei muito para o meu lado pessoal. Eu, inclusive, me anulei até como artista. Eu não estava ali a maior parte do tempo pensando como artista, pensando como, enfim, colaboradora da arte. Eu estava ali me pensando como pessoa. E eu lembro que um dos episódios que a gente gravou aqui para o podcast, a Mari perguntou assim, ou perguntou ou citou, quais são os filmes que fazem você lembrar do porquê que você faz cinema? E, cara, esse documentário veio e selou esse pacto de novo, sabe? Eu lembrei por que eu faço cinema, eu lembrei por que eu faço arte, eu lembrei por que eu tô nisso aqui, sabe? Porque é tudo muito bonito, é tudo muito poderoso, sabe? É tudo muito inflado, é tudo muito cheio de energia. E esse documentário tem muita espiritualidade, tem muito tato, tem muita familiaridade, tem muito afeto. Gente, ai, nem sei, nem sei. Me sinto cheia e me esvaziando quando falo dele ao mesmo tempo, sabe? Fora que é muito legal, tudo que ele compartilha sobre a vida pessoal dele também é muito legal de ver, até para desconstruir um pouco essa imagem que ele diz que costumam ter do rapper ser uma pessoa fria e dura e agressiva e sem sentimentos, e de repente Emicida colhendo uma couvinha na horta dele, sabe? Isso é um amor. E E me falando faz. que aquilo foi a faculdade dele, foi uma pequena faculdade de ele entender o tempo das coisas, que a terra ensinou para ele, o tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de tratar. Isso é de uma simplicidade e de um aprofundamento gigantesco. Uhum. E me faz querer entrar muito em contato com a minha sensibilidade também. Eu já sou uma pessoa com tendências à horta, mas depois que você vê, não necessariamente a horta, mas tipo, você vê uma pessoa entrando em contato com a própria sensibilidade e num processo de autoconhecimento te faz querer encontrar o que é a sua horta também, sabe? O que vai ser a sua faculdade pessoal, o que vai ser a atividade manual que vai te ensinar sobre tempo e sobre coisas e, enfim, me faz querer fazer uma terapia, sei lá.
A minha única crítica, que não é bem uma crítica, é mais uma pena, é que eu queria que fosse uma série. É um pedido, na verdade. Laboratório Fantasma, o que vocês fizeram foi tão rico. Mas ao mesmo tempo, é uma coisa que eu senti que eu precisava ver pausando, sabe? Tipo, eita, calma aí, já saiu do samba, agora tá falando de São Paulo. Ai, meu Deus, saiu de São Paulo, voltamos pro Teatro Municipal. Eu acho que ele precisa voltar nessa proposta de revisitar a história e fazer uma série sobre para conseguir se aprofundar nesses 10 pontos que ele destaca no começo e para ele conseguir ir lá com mais calma, se aprofundando e compartilhando mais sobre esses momentos importantes da história. Isso é uma coisa de direção, né? Uma questão da escolha mesmo, de tipo, vamos tacar tudo aqui mesmo. Essas são as questões que atravessam o Emicida, mas eu acho que é tão importante que a gente poderia ter falado com um pouquinho mais de calma. Então eu imagino que ele fizesse... Eu tinha até anotado na época que eu assisti uma vez, eu comecei eu mesma a roteirizar, a rascunhar um negócio para propor. Eu sou assim, tá, gente? Muito corajosa. Eu falei, cara, eu vou escrever isso e eu vou mandar pro Emicida, porque eu tava numa época que eu tinha acabado de ler Um Defeito de Cor, que mudou a minha vida 300%. E sem querer, nessa época, eu comecei a assistir coisas que foram muito complementares a essa leitura. E com esse documentário, eu fiquei com a sensação de que ele deveria... E aí, não necessariamente continuar nessa premissa de ser uma coisa sobre o amarelo, mas fazer uma série que falasse sobre essas personalidades. Porque muito pouco se tem registrado assim em audiovisual, com animação, com uma narração divertida, com uma coisa dinâmica, falando sobre Lélia Gonzalez, sobre Ruth de Souza, Abdias Nascimento, Movimento Negro Unificado, Dona Ivone Lara. Todos aqueles que ele mencionou, todos aqueles que vieram antes de nós, eles não estão registrados e eles precisam ser registrados. Pra ontem. Então essa é a minha única... Exatamente, para ontem. Como diz o próprio subtítulo, sabe? É tudo pra ontem. O próprio subtítulo do documentário avisa isso. Enfim, eu achei gigante e lindo esse trabalho dele, de toda a equipe, de voltar no tempo para dar nome aos processos cruéis que existiram e perpetuam até hoje no Brasil e ilustrar direitinho a origem das coisas que tem as nossas mãos na criação. Eu acho isso muito bonito, de verdade, mas eu queria que fosse uma série para que eles investigassem isso com mais calma. E aí, acho que é uma ideia para além do Emicida, assim, não precisa estar envolvido com amarelo e nem, enfim, tipo, revezar com imagens dele, mas eu acho que se eles têm essa potência audiovisual ali na Laboratório Fantasma, eles poderiam sim desenvolver uma série que mapeasse as personalidades pretas do Brasil, assim, Luiz Gama, Luísa Maim, contar, registrar essas pessoas que foram tão importantes, mas que você só vai ter acesso se você pegar um livro de 900 páginas. Sim, e quem acompanha o Emicida ou vai passar a acompanhar o Emicida vai perceber que uma das características dele é não se ensoberbar. O Emicida, ele não faz da arte dele ser só sobre ele. Ele tá sempre levando novos talentos com ele tá sempre revisitando o passado, ele tá sempre colocando em evidência pessoas que ele admira. Eu acho isso muito bonito. Você não só olhar para os lados, é você olhar em 360, sabe? Para os lados, para frente, para trás, ao entorno. Além de ele ser monstruosamente inteligente. E a inteligência dele é uma inteligência poética e muito bem embasada. Porque, assim, não sei se ele já fez uma faculdade na vida, não sei, mas, assim, Na fez na hortinha dele. Vou ver aqui. Mas assim, o conhecimento o conhecimento institucional da história, das movimentações, como ele conhece como o rap surgiu, como o samba surgiu, para onde começou a ir, para onde ele quer levar, é de uma inteligência absurda e acessível, sabe? Isso é o que eu mais gosto nele. Vou compartilhar uma sensação que eu tenho, por isso agora que você falou dele
juntar os centavos para comprar os discos e ter acesso aos artistas que ele gostava. É uma paranoia pessoal, tá? Eu sempre penso isso. Mas eu acho que a nossa geração, justamente por ter acesso a muita coisa, sabe um pouco de tudo e não sabe sobre nada. Às vezes eu me pergunto se a gente não tá se distraindo demais, assim, se a gente não tá entretido demais com coisas vazias, porque eu lembro que eu assisti o Roda Viva do Emicida e ele fez questão de deixar atrás dele tudo aquilo, enfim, tipo, mandar o recado dele no cenário também, sabe? Tinha o Wilson das Neves aqui à esquerda, aqui à direita ele colocou em pé o livro do Abdias Nascimento, O Quilombismo. Então, tipo, eu olhei esse livro, eu falei, que livro é esse? Capa bonita, quero ler. Mas eu lembro que eu terminei de assistir o Roda Viva dele e falei assim, legal, sou uma porta. Vou acabar isso aqui e vou estudar, cara. Eu acho que a gente... É muito difícil a gente ter compromisso com a gente. Ter compromisso com estudos pessoais, estudos que eu vou começar porque eu quero, porque me interessa. Porque a gente está acostumado a associar estudo a coisas obrigatórias, a coisas ruins. Eu estudo essa matemática porque eu tenho que passar. Eu estudo história porque eu tenho que passar na prova. Eu tenho que saber a resposta. Pouquíssimas coisas a gente aprendeu porque a gente se interessava. Então, a gente cresceu e está acostumado ainda a ter, a receber alimento de uma terceira coisa, seja da escola, seja da faculdade, te cobrando, te dando prazo, e eu acho que isso acaba matando um pouco o prazer que é você sentar para aprender uma coisa nova. E eu sinto muita falta disso, eu reconheço que é extremamente difícil, é muito difícil para mim, mas o que eu queria que você comentasse, que eu queria saber sua opinião a nossa geração sabe um pouco de tudo e acaba sabendo um pouco sobre nada, justamente por a gente ter acesso a muita coisa, tanto acesso a muita informação, quanto acesso a equipamento, porque, por exemplo, antigamente era muito custoso você fazer um filme. Hoje a gente pode fazer um filme, um podcast com o nosso próprio celular, que é o que a gente está fazendo. Mas a gente não faz. O que acontece? É justamente por estar na mão? O que você acha? Olha, eu acho que, nossa, várias coisas vieram à minha cabeça. Desculpa plantar essa paranoia agora, essa hora da manhã. Não, não, não. É ótimo, porque uma das coisas, aí me abrindo aqui de uma forma super livre e pessoal, que eu acho que talvez responda um pouco essa sua pergunta, que quando eu acabei de assistir esse documentário, eu falei assim: acabou, a esfinge acordou. E aí, a esfinge acordou. Agora, queiram vocês não queiram, eu agora vou ser uma nova mulher. Porque eu pensei, eu comecei a pensar assim um pouco sobre a minha trajetória como profissional e eu sinto que eu me engessei muito e eu tive muitas amarras artísticas. E depois que eu assisti esse documentário, como você falou dessa questão enfim, estudos, se tem uma coisa que eu gosto muito como pessoa, é o estudo do autoconhecimento. O que que eu gosto? O que que eu gosto de fazer? O que que eu gosto de compartilhar? O que que eu sou para além de uma pessoa que monta cenários e exibe isso na internet? Cara, eu sou muito mais coisa. E durante muito tempo eu me retraí, eu retraí muitas das outras partes artísticas que tinham em mim e não deixei com que isso fluísse. Eu não deixei com que. Na verdade, eu ainda estou nesse processo. Eu acho que é por isso que esse podcast para mim está sendo muito importante, porque eu estou conseguindo colocar minha voz como artista numa outra plataforma, redirecionar as minhas energias, os meus saberes pessoais, que eu não aprendi na faculdade, em uma outra plataforma. Então, sim, eu acho que a gente sabe um pouco de tudo, mas no final a gente não sabe nada. Porque eu acho que a necessidade de estar sempre mostrando, a necessidade de estar sempre consumindo, a necessidade de estar... Sai uma notícia hoje e amanhã a gente já tem que opinar, e amanhã a gente já tem que ler, e amanhã a gente já tem...
Gente, isso é de uma poluição mental absurda, que é aquilo que verdadeiramente te traz a essência com que você gosta, com que você sente necessidade de aprender, que você sente necessidade de deixar registrado para o mundo, acaba se perdendo. Mas eu sinto que toda vez que eu entro em contato com esse tipo de obra, com esse tipo de conversa, com esse tipo de partilha que a gente está aqui tendo agora, eu entro em contato com uma parte de mim que está sempre adormecida, sabe? Que é a parte do autoconhecimento, que é a parte da sensibilidade. Isso não está nos livros, a faculdade não me ensinou, mas sou eu, sabe? Como é que eu vou transformar a minha sensibilidade em palavras? Como é que eu vou transformar a minha sensibilidade em falar sobre cinema? Como eu vou transformar a minha sensibilidade como artista? Como é que eu vou transformar a minha sensibilidade em uma escritora em formação? E isso tudo é muito importante para mim. Pode ser que as pessoas não captem a essência disso agora, mas eu saí do documentário com essa reflexão, sabe? Porque a gente olha ali pro Emicida, mas ele não é só o Emicida, ele é o Leandro. No filme, na obra toda, a gente vê tudo, sabe? A gente vê ele falando da mãe, das filhas, da esposa, da horta, e como ele traz tudo isso para quem ele é como artista, sabe? As múltiplas coisas que ele consome. Eu até destaquei para falar o quanto eu achei incrível ele mostrar a sensibilidade dele de conseguir agregar e juntar vários pontos de vista juntos, quando ele fala que o filme dele que o álbum dele é uma obra cinematográfica que começa, aí tem um início, meio e fim, sabe? Que tem uma narrativa, que tem um início etéreo, que tem o início de sonhar, e aí depois passa para a música do Pequenas Alegrias da Vida Adulta, que aí ele imagina o eu lírico dando um beijo na esposa, saindo para trabalhar. Ou seja, é parte da sensibilidade dele, é parte do estudo pessoal dele, é parte do que talvez a gente não enxergasse se ele não falasse. Então, assim, eu acho que sim, sabe? Eu acho que não necessariamente para você ser um artista muito notável, para você ser um artista levado a sério, você tem que estar o tempo todo em combate, você tem que estar o tempo todo, enfim. Mas eu acho que tem um lugar ali para você mostrar os seus estudos pessoais, o seu contato pessoal, o seu aprendizado sobre você mesmo, sobre o que você gosta, sobre o que você entende que fortalece você, as suas raízes e como se expande. Então, é isso, sabe? Eu tô aprendendo a desacelerar, eu tô aprendendo que através do podcast, através, enfim, de outras formas que vão ser, enfim, divulgadas aí, como as pessoas podem acessar a Carol, que não faz só o cenário, sabe? Que não é artista só disso. Então, eu tenho outras coisas para oferecer, eu tenho outras coisas para compartilhar. Só que talvez eu tenha deixado isso adormecido por uma necessidade de me impor e me mostrar como uma artista que faz tal coisa muito bem, mas eu faço outras coisas muito bem também, sabe? E eu acho isso muito importante. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que eu respondi. E fui entrando até em mais coisa. Ui. Vamos de notícia da semana. Gente, A Vida Depois do Tombo, o documentário da Carol Conká, bateu o recorde de acessos do Globoplay e se tornou a maior estreia da plataforma, tá? Foram 716 mil horas assistidas no dia da estreia. Isso é muita coisa. Perguntaram se a gente ia fazer um episódio sobre ele. Eu não acho necessário. Quem segue a gente nas redes sociais já viu o que a gente achou. E também no nosso episódio sobre BBB, a gente acabou dando uma comentada ali antes mesmo do documentário ser lançado. A gente já tinha um indício de opinião ali e depois que a gente assistiu, isso só se confirmou. Mas para resumir, exposição e violência gratuita da figura da Carol, a gente achou bem desnecessário e bem agressivo. Acho que a galera não tá pronta para perdoar ela agora, mas tá aí a resposta, né? Todo mundo quer saber, quer ver
ou ela se redimindo ou ela sofrendo, porque 716 mil horas assistidas é muita coisa. Outra coisa que bombou muito, muito, muito na minha bolha foi o videoclipe novo da Anitta que saiu, que eu particularmente gostei muito do videoclipe. Sobre a música, acho que eu não preciso falar, mas acho que foi um dos melhores videoclipes que ela já fez. É muito bonito, é muito bem pensado, achei bem representado, achei, assim, gente, perfeito, perfeito, perfeito. Meus olhos gostaram do que vi. A Amazon Prime divulgou que Manhãs de Setembro, aquela produção estrelada pela Lineker, já tem uma estreia agendada para o dia 25 de junho. A série tem 5 episódios e vai contar a jornada da Cassandra, que é uma mulher trans, que sai da cidade natal e decidiu não fazer concessões para se tornar uma mulher livre e independente. Estou muitíssimo ansiosa, Lineker, você é tudo para mim, para minha existência. E, cara, ai, só vai dar eu nessa série aí, vou ver muito, ainda mais tem 5 episódios, eu vou deitar e só levanto quando eu acabar. Tô muito ansiosa. O Oscar também rolou no fim de semana passado e foi a pior audiência da premiação. Os dados apontaram que foi assistido por uma média de 9 milhões de espectadores nos Estados Unidos, isso é uma queda de 58% em relação ao ano passado, por vários motivos, né? Tanto pela pandemia e pelo pouco lançamento que rolou de filmes, assim, mas também porque foi um ano bem fraco, então eu acho que se a premiação não se reinventar, não atualizar aí o formato dessa premiação engessada, eu acho que a tendência é piorar cada vez mais. Uma pena, porque eu gosto muito, mas realmente eles precisam aí se renovar. Tanto que até a transmissão que teve no Globoplay tiveram 2 transmissões. Uma mais séria, que é a que tem sempre, né, com a Dira Paz e com aquela mulher que traduz simultaneamente o que as pessoas estão falando. E uma outra com Marcela Diné e outros 2 comediantes, assim, zoando a premiação. Então, tipo, ou eles atualizam, ou a tendência é isso cair cada vez mais. Para os fãs do David Bowie, longa Stardust, a cinebiografia do mesmo, vai chegar às plataformas digitais no dia 26 de maio, e o filme vai mostrar as influências musicais que o Bowie teve no início da carreira e como ele criou a persona Ziggy Stardust. Que mais? Carnaval, a nova comédia nacional da Netflix, teve seu primeiro trailer revelado. O filme é estrelado pela Giovanna Cordeiro, Samira Pascotto, Bruna Inocêncio, que são atrizes desconhecidas, então eu fiquei muito feliz. E também pela DK, aquela influenciadora que faz TikTok com o ex-BBB toda vez que eles saem. O filme conta sobre um grupo de amigas que viaja para Salvador para aproveitar o carnaval da cidade, e o filme estreia no dia 2 de junho. Eu espero do fundo do meu coração que ele tenha sido gravado antes da pandemia, porque pensar nessa dinâmica de produção me dá um pouco de taquicardia. Outra coisa muito legal, que eu acho interessante até de comentar para quem trabalha com cinema, para quem é roteirista, enfim, está pensando aí em criar coisas, a HBO Max anunciou nessa sexta-feira que vai investir em mais de 100 produções originais locais na América Latina nos próximos 2 anos, e já tem 33 delas em andamento. É mais uma plataforma de streaming que vai chegar aqui no Brasil e vai reunir conteúdo da HBO, da TNT, o Cartoon Network, todo o catálogo da Warner Bros. E alguns outros canais não tão conhecidos. E eu acho legal de comentar isso, porque cada vez que um streaming chega no Brasil, ele tem uma porcentagem obrigatória de conteúdo nacional. Então, para você que escreve, que cria coisas, fica sempre de olho na chegada de novos streamings, porque eles têm uma porcentagem a cumprir e vão estar aí aceitando novas produções, novas ideias. Então vai que é a sua chance, o seu momento, a sua hora. E vamos de indicações da semana. Eu fiquei pensando em indicar coisas parecidas com Amarelo, no sentido de compartilhar processos pessoais e processo criativo. Então eu vou indicar Life is But a Dream, da Beyoncé. Eu acho que ainda tá na Netflix. Não tá, mas não. é incrível. Não? Não. Poxa vida. Nem no então, stream. Depois lá no nosso Instagram eu digo, se eu encontrar em algum lugar.
Mas eu indico Life's But a Dream, da Beyoncé, porque é a coisa mais pessoal que ela já fez. É muito bonito esse documentário. E indico também a série Por Trás daquele Som, que é da Netflix. E cada episódio é com um artista diferente falando sobre o processo de criação de uma música. E aí tem um episódio com a Alicia Keys, um episódio com a Dua Lipa. A série é derivada de um podcast. E eles vão muito a fundo assim nos detalhes de criação, sobre a inserção de instrumentos. Eu sou muito interessada por isso, por esse tipo de processo. Então essa série é muito legal. Quanto ao que eu tenho assistido, eu super segui a sua indicação. Eu tô maratonando Filhas de Eva e eu já tô no 10º episódio, eu vou acabar hoje. Eu fico muito feliz porque várias pessoas me disseram que começaram a assistir Filhas de Eva por causa da minha indicação. Eu vou ser bem sincera, essa semana eu não consegui assistir muita coisa, a não ser vídeos no TikTok e no YouTube. Já que eu toquei no assunto de ter achado muito, muito interessante o documentário ser interdisciplinar, eu vou deixar indicado um livro. Enfim, eu sei que o público que acompanha a Mari gosta muito de leitura. Eu não costumo indicar leitura, né, gente? Eu sempre costumo indicar coisas de audiovisual. Mas temos aqui nesse livro que se chama Dororidade, da Vilma Piedade, que ele passa por vários pontos em comuns com o documentário. Ou seja, temos aqui falando sobre Lélia Gonzalez, temos aqui falando sobre Sueli Carneiro, temos aqui falando sobre Fanon, para a galera aí que gosta mais de uma questão institucional, acadêmica, enfim, mas é de uma reflexão poderosíssima sobre feminidades brasileiras e suas espiritualidades, e, enfim, suas forças. Então, eu vou deixar indicado essa leitura. Posso indicar Simonal. Vou indicar Simonal pra galera assistir? Sim, é verdade. Sim, ótimo. Mas eu não indicaria o filme, tipo, aquele com Fabrício Boliveira, não. Eu indicaria o documentário mesmo. Ah, é? O documentário eu acho bem mais completo. Mas enfim, agora que a gente já mencionou os dois, a gente indica os dois. Tanto o filme de ficção, que tem disponível no Telecine Play, e vive passando no Telecine também, quanto o documentário que tem no YouTube. Então vale a pena assistir os dois. Então é isso, Simonal, ficcional ou documental. E o livro, que eu acho que é uma boa indicação de verdade, galera. E é isso. É isso, gente. Muito obrigada se você ouviu até aqui. Segue a gente nas redes sociais, @sala4podcast, @marianoLV, @carolmlles. É isso. Até o próximo episódio. Mas é isso, gente. Muito obrigada para você que ouviu até o final, para você que está acompanhando a gente. Compartilhe com os amigos, deem um feedback, é sempre muito bem-vindos e até a próxima quarta-feira. Tchau! Um beijo.